Graças e paz, meus irmãos. Boa noite. Quero convidá-los a abrir no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Hoje estamos celebrando a ceia. Eu gostaria de tratar deste assunto aqui. O anúncio da morte de Jesus na celebração da ceia do Senhor. Esse é o nosso tema. Eu quero ler com vocês apenas o versículo de número 26. Para extrairmos daqui, meus irmãos, as verdades, o anúncio, ou o que nos é dito quando nós celebramos a mesa do Senhor, quando nós comungamos na mesa do Senhor. Vamos ver o que o apóstolo Paulo instrui a igreja de Coríntios. Diz a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vou repetir o texto. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós rogamos a Ti, Deus, que o Teu Espírito fale a cada coração aqui nesta noite, que a Tua palavra cumpra o Teu propósito, e assim, Senhor, conduza as nossas vidas. Nós Te oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vários cânticos aqui nesta noite apontavam para a grande obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós. E a ceia é este retrato, este símbolo que traz a nossa memória, que traz para nós hoje aquilo que Jesus fez no Calvário. E Jesus Cristo, Ele morreu pelo seu povo e ressuscitou para a glória de Deus Pai, nos trazendo vida e vida em abundância, como nos ensina a santa palavra de Deus. O texto nos diz que, Paulo escrevendo aos Coríntios, nos diz que nós anunciamos, ou a morte do Senhor é anunciada nessa celebração até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso, meus irmãos, significa muito mais do que recordar a morte do Senhor Jesus, de que simplesmente Jesus morreu um dia. Aqui nos é comunicado a sua obra redentora. Quando se fala anunciar a morte do Senhor, se está falando de anunciar a obra redentora. Está se falando da sua ressurreição, de que Ele vive, de que Ele continua vivo, de que Ele reina. Está falando da sua ascensão, da sua promessa, que estará sempre com o seu povo, e da sua segunda vinda, até que Ele venha. Então, anunciar a morte do Senhor, quando celebramos a ceia, é dizer ao mundo e para nós mesmos que Jesus é o Redentor, Jesus é o Libertador, é o Salvador, que Ele vive, que Ele reina, que Ele está com o seu povo e estará para todo sempre, e que há de vir julgar os vivos e os mortos. A ceia do Senhor, meus irmãos, é um momento de reflexão de nossa vida com Deus. Também é um momento de alegria por saber que o Senhor nos amou, entregando-se a si mesmo por nós, se dando em nosso favor. E por conseguinte, meus irmãos, é um momento de ações de graças por tão grande salvação. Então, quando nós estamos aqui nessa plena comunhão, devemos recordar essa grande obra do Senhor e entender que o Senhor nos derrama
graça sem medida, nos dando salvação. E devemos ter um coração agradecido diante de Deus por participarmos dessa salvação e sentarmos à sua mesa como filhos amados. Alguém já disse que experimentamos a presença de Cristo na mesa da comunhão. Jesus nos convida à sua mesa, nos toma como uma das partes do novo pacto com Deus nele, porque a ceia celebra exatamente aquilo que Jesus fez por nós, um pacto com Deus, um pacto de vida para conosco, uma aliança eterna, derramando o seu sangue em nosso favor. Mostra-nos, meus irmãos, que Ele nos limpou de todos os nossos pecados. É uma morte que nos liberta completamente dos nossos pecados. O seu sacrifício, a sua morte, tinha este propósito. A ceia, ela nos ensina como viver para a glória de Deus com um coração cheio de gratidão. Nela nós também podemos ver a promessa de que jamais Ele nos deixará só. Ele manda que nós recordemos de que Ele morreu por nós e de que sua promessa é que estaria com a sua igreja até o dia da sua volta. Ele não abandona o seu povo, pois sempre estará conosco, enchendo o nosso coração de alegria e paz e também de esperança. E aqui deixe-me destacar o termo morte, com um pouquinho de mais detalhe. Morte do Senhor. Anunciar a morte do Senhor, como eu já disse, não é apenas dizer que Cristo morreu, mas tem um significado teológico profundo e claro nas Escrituras. E eu gostaria de destacar o que eu já falei aqui: a redenção. A morte de Jesus aconteceu para redimir pecadores. Existem outros aspectos, mas eu quero falar desse aqui, porque queremos ser breves, já que celebraremos esta ceia, e naquilo que iremos falar aqui, que seja uma reflexão no momento de celebrarmos a ceia, e que ela esteja falando com você e continue a falar com você nesta noite. A morte de Jesus aconteceu para redimir pecadores. Isso quer dizer, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina, que a ceia nos ensina, que nós necessitamos de um Redentor, de alguém que nos libertasse. Se a morte de Cristo é redentora, era porque havia uma necessidade de que fôssemos redimidos, de que fôssemos comprados, tirados da escravidão do pecado, pois essa escravidão nos levava para distante de Deus e não deixava que nós víssemos a beleza e a graça do Senhor. O pecado cega o homem completamente. Na verdade, a Bíblia diz que o pecado mata o homem espiritualmente. E a morte redentora de Cristo, ela liberta o homem das garras do pecado, não trazendo mais sobre eles o efeito danoso que o condena, que faz com que ele não enxergue a Deus e que não viva para Deus. Mas em Cristo, na morte de Cristo, nós somos redimidos, libertos dessa escravidão do pecado. Então, quando nós celebramos a ceia e anunciamos a morte do Senhor, nós estamos anunciando que Cristo liberta, que Cristo redimiu o seu povo e redime todo aquele que nele crê e se arrepende de seus pecados. Então, a morte de Jesus aconteceu para redimir pecadores, e aqui é anunciado isso na ceia. A ceia diz para você: você era escravo do pecado, mas Cristo morreu para te libertar e te dar vida,
de trazer em comunhão com Deus, fazer com que você enxergasse o Deus Todo-Poderoso, a beleza de Deus e a graça de Deus. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o único Redentor. Anunciais a morte do Senhor. Anunciais ao Redentor até que Ele venha. Anunciais o único libertador, o único salvador do mundo. Então a ceia anuncia ao mundo que há um Salvador, um único Salvador, que liberta o homem da escravidão do pecado, da condenação do pecado. Então todos nós, meus irmãos, fomos resgatados por Cristo da morte eterna para a vida eterna. O Senhor nos tirou da morte eterna através da sua morte na cruz, para nos dar vida eterna, vida com Deus. O pecado já não mais nos condena. Jesus Cristo nos livrou com sua morte redentora. É por isso que as Escrituras dão tão certo a nossa salvação. A certeza da nossa salvação, meus irmãos, não está em nossas obras, mas na obra do Redentor. Se Ele nos resgatou, se Ele nos redimiu, estamos redimidos, estamos limpos pela morte, pelo sacrifício de Cristo. E a celebração da ceia nos faz rememorar isto, que pela graça de Deus fomos libertos e salvos, limpos, graciosamente temos agora plena comunhão com Deus. Jesus Cristo nos livrou com a sua morte redentora. Ele nos limpou. Veja o que nos ensina a Bíblia. Em Colossenses capítulo 1, o versículo 13 e 14 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu gosto da tradução da versão transformadora, que diz assim: que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Anunciamos a morte do Senhor, a libertação do pecado, a salvação eterna aos homens, a sua salvação e a todos quanto o Senhor chamar a crer no nome do Senhor. A Bíblia também nos diz em Romanos 3, a partir do versículo de número 23: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, ou seja, sua morte, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. É isso, meus irmãos, que nós devemos relembrar na celebração da ceia. Cristo, o nosso Redentor. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 7 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. E como é que vamos ser santos e sem culpa diante de Deus? Como? Homens caídos, pecadores, como? Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo,
conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. É pela obra redentora de Cristo, meus irmãos, que nós somos santos e sem culpa diante de Deus. É pelo sangue do Senhor que nos purifica de todo pecado, que nos perdoa. E não há um outro meio do homem se apresentar diante de Deus de maneira santa e sem culpa. Não há. Não há um outro caminho, não há uma outra forma, senão se rendendo a Cristo e acreditando no seu sacrifício, no que Ele fez por você. É a obra redentora do Senhor que nos dá a salvação, que nos traz pureza, que nos deixa sem culpa diante de Deus. E diante dessa verdade, do que a ceia nos anuncia, a obra redentora de Cristo, diante disso, meus irmãos, aprendemos que quando anunciamos a morte de Cristo, estamos anunciando o Salvador para o mundo, aquele que nos libertou, a salvação para os homens em Jesus Cristo. Quando nós anunciamos a morte do Senhor por meio da celebração da ceia, nós estamos dizendo ao mundo que há salvação para os homens em Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo há redenção. Em Jesus Cristo os homens são comprados para Deus, libertados da escravidão do pecado, restaurados, limpos, purificados, para servir e amar ao Senhor. Então há salvação para os homens, e nós estamos dizendo isso quando estamos celebrando a ceia. Há salvação para mim, para você e para o mundo. Quando nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Redentor, a morte do Salvador. Jesus liberta e perdoa os homens de seus pecados. Jesus liberta e perdoa os homens dos seus pecados. Então, quando sentar à mesa do Senhor, saiba disso. Os seus pecados foram libertos, você foi perdoado, e você não é mais escravo do pecado, mas agora deve ter uma vida voltada para Deus. É essa consciência que a ceia nos chama. Nós já fomos libertos, então devemos andar para a glória de Deus, fazer as coisas que agradam ao Senhor. É as duas faces da mesma moeda. Por um lado, o Senhor nos limpa, nos purifica, nos santifica, nos redime e nos perdoa. Por outro, Ele nos chama a uma vida de obediência e de pureza. A sua obra, que nos traz a pureza, também nos chama a uma vida de pureza. Jesus liberta e perdoa os homens dos seus pecados. Ele nos dará as condições para enfrentarmos e lutarmos contra a nossa carne e contra o pecado. Quando nós anunciamos a morte de Cristo, nós estamos dizendo que o nosso Redentor nos fortalece de tal maneira que nos purificou e nos deu condições para lutarmos contra o pecado, pois não somos mais escravos do pecado. Não somos mais. Fomos comprados pelo seu sangue. Eu li aqui os textos. Comprados. Nós fomos resgatados, libertos da escravidão do pecado. E, portanto, temos condições de lutar, de vencer pela graça de Deus o pecado. É por isso que a Bíblia nos chama a lutarmos
neste mundo a militarmos por uma vida de santidade. Mas o Senhor nos auxilia nisso, porque Ele já nos purificou e Ele nos dá a graça para andarmos na sua presença, pois, como nos diz, Ele nos libertou do pecado. Mas aprendemos também, meus irmãos, e aqui eu quero encerrar para passar para o pastor Eudes. Aprendemos também que a igreja propaga essa verdade ao mundo. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aprendemos que a igreja, ao celebrar a ceia, está dizendo ao mundo de que Jesus é o Salvador do mundo, de que Jesus veio buscar o mais vil pecador, de que não há restrição para ninguém. O seu anúncio é que os homens creiam e se arrependam. Deus nos chama ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. E como igreja do Senhor, nós estamos propagando isso século após século. Desde o seu sacrifício, há mais de 2000 anos atrás, até hoje, a igreja está anunciando ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, é o Salvador dos homens. E na celebração da ceia nós continuamos a levar essa tradição em anunciar ao mundo que o Senhor Jesus morreu para salvar pecadores. Portanto, meus irmãos, que nesta noite nós celebremos com alegria ao nosso Redentor, pois Ele nos salvou. E eu encerro com o que diz o profeta Isaías: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Que Deus nos abençoe e nos dê graça, pastor Wilson.